Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa nas redes da caridade. Uma alegria muito grande estarmos com vocês tomando seu cafezinho e nós aqui procurando levar o melhor tema para vocês, ciência do infinito. E hoje iremos discorrer sobre esse assunto. Estamos aqui com o nosso time completo, Dr. Nilson, Wilson e D'Alessandro, para falarmos e abordarmos esse assunto à luz da doutrina espírita. Então você aí, pelo Facebook, Instagram e pelo YouTube, acompanha-nos, tá bom? E não deixe de dar o seu comentário, dar o seu like, né, o seu joinha, para que assim o assunto possa ser divulgado e reproduzido aí, né? Tá bom? Então vamos iniciar esse nosso programa aqui numa conversa muito fraterna. Ciência, quando eu falo ciência do infinito, eu já vou puxar aqui para o meu lado o D'Alessandro, que é professor de física, para explicar para a gente esse assunto que nós vamos falar hoje. Bom dia, D'Alessandro. Bom dia, Catano. Bom dia, José Nilson. Bom dia, Wilson. E a você que nos acolhe, a gratidão em vossas casas. É uma resposta aqui do Livro dos Espíritos. Então, depois seria bom o Wilson, alguém ler assim, que a dica foi dos benfeitores espirituais do tema Ciência do Infinito. Mas falando sobre ciência, a nossa ciência assim, da Terra ainda está muito distante da ciência do mundo espiritual. Então cabe quem está hoje nas academias e tem uma vertente espiritualista fazer esse diálogo entre as ciências. Certo, então vamos fazer o seguinte. Wilson, bom dia, vamos lá. Bom dia. Aí faz as suas considerações iniciais. Está tudo bem, Wilson? Tudo certo. Então, a gente estava com saudade de você porque você tem estudado muito, tem tido compromisso aos sábados, né? Sim. E aí o pessoal pergunta muito, viu, de você. Seja bem-vindo. E eu vou pedir então Você tá com o livro aí? Tá com o D'Alessandro. Tá com o D'Alessandro. Vamos fazer o seguinte, você quer ler? Mas então, bom dia, doutor Nilson, seja bem-vindo. Bom dia, seja bem-vindo cada um que está nos assistindo. Um abraço bem forte a todos vocês. Deus lhes guarde. Legal. Então vamos lá, Wilson. Qual é a questão? 466. 466. Vamos lá. E fala o seguinte: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores veem em tua ajuda no mal quando tens vontades de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, em que faz restabelecer a balança e te deixa no comando. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exerçam sobre nós. Então aqui ele está dando referência aqui sobre o nosso livre-arbítrio, né? Ele fala que a gente pode escolher, quando a gente passa a ser espírito com letra maiúscula, que a gente vê aquela diferenciação, né, ainda no reino animal, e quando a gente passa para a condição de homens, né, a mudança com E maiúsculo, a gente percebe que a grande diferença é o desenvolvimento e a capacidade do livre-arbítrio que a gente tem. E o que é o livre-arbítrio? É a capacidade que a gente tem de fazer as nossas escolhas, mas também ter o entendimento que essas escolhas vão gerar consequências. Ações têm reações. Os animais ainda não têm essa consciência, eles estão em desenvolvimento de escolhas. Então ele fala, a gente pode escolher fazer o bem ou o mal, e pela essa escolha do bem e do mal, ele fala, a gente vai ter uma multidão de espíritos que vão nos acompanhar e vão nos incitar que essa brasinha ela seja mais estimulada e viria um verdadeiro carvão. Porque ninguém consegue colocar dentro de nós algo que a gente já não traga como matriz. Então, por exemplo, se o Caetano não gosta de álcool, não adianta o espírito ficar na cabeça do Caetano. Caetano, vai no bar tomar uma pinguinha, vai no bar tomar uma pinguinha. Ele não gosta, ele gosta de suco. Mas, por exemplo, o Caetano gosta de fazer esporte. Então, o que vai se ligar ali? É uma vida sadia, uma vida diferente. Os bons espíritos, bons pensamentos vão atrair bons. Então, o que ele fala aqui? Então, para a gente ter uma boa companhia, né, como Paulo falava, todos nós estamos envoltos numa multidão de testemunhas,
É necessário que a gente seja um solo fértil para que esses espíritos possam nos acompanhar e nos orientar e principalmente nos inspirar nessa ciência aqui do infinito que ele fala aqui, que a gente deve buscar, que é para o nosso desenvolvimento, né? Legal, doutor Nilson. E essa luta aí, né? Parece que é o bem e o mal, né? Ali dentro da gente. Porque essa do infinito que ele chama a atenção, olha o que é que os espíritos dizem. O Deus faz o princípio material, o princípio espiritual. Então esse fluido cósmico universal está aí, é coisa de Deus. Então todos os espíritos, sem exceção, trabalham com esse material infinito, essa ciência do infinito. Os espíritos de muita evolução, esses seres angelicais, esses arcanjos, devas lá do orientais, o que é que eles às vezes já trabalham? Por exemplo, fazendo uma galáxia, fazendo um planeta, fazendo um sol, trabalha nesses caminhos. Uns espíritos mais atrasados, como nós, também trabalhamos com a matéria divina, só que nós trabalhamos com o nosso pensamento como eles também. O que é que nós somos também co-criadores? O Criador é Deus, mas todos são co-criadores. Nós também somos co-criadores. Então nós vamos trabalhar essa matéria divina. De acordo com o seu grau, você pode, por exemplo, região infernal, quem é que fez? Foi os homens com o pensamento dele. As trevas, quanto mais atrasado, é mais limitado as possibilidades dele. Por exemplo, um pensamento nosso, ele tem um período de duração. Até se for para fazer o mal, se for para matar alguém, tem um período. Um espírito muito evoluído, ele faz um planeta para durar 10 bilhões de anos. Nós não temos pensamento capaz de fazer nada que dura. As nossas coisas são mais treinadas. Então, todo, sem exceção, vai trabalhar com essa matéria do infinito, essa matéria divina. Quando ele trabalha a matéria divina, é para o caminho do bem. Quando ele trabalha a matéria do infinito, fazendo o mal, porque ele é co-criador, pode fazer o mal. Ele faz o mal, ele vai ter necessidade de reparar o mal mesmo que ele fez, porque era para trabalhar com o bem. Então ele vai sentir a força disto até ele voltar para o caminho do bem, porque essa matéria do infinito está mandando você ir fazer o bem. Mas você quiser fazer o mal usando essa matéria, pode. Por exemplo, as trevas, ela não vai durar bilhões de anos, ela tem um período de duração dela. Mas os espíritos que criam ela, também eles vão ter que mudar, porque a própria dor vai obrigar ele a fazer essa mudança. Então, essa ciência do infinito, todos vão trabalhar ela. Uns com consciência, outros sem consciência, uns às vezes usando mal, outros usando bem, é questão de tempo. Mas o mal vai obrigar você a tomar o caminho do bem e reparar o mal que você mesmo criou, que o mal foi coisa dele, então ele vai ter que reparar. Como fazer o bem, ele vai ser obrigado a ir nessa direção. Então essa ciência do infinito, todos os espíritos estão mergulhados nela e vai ter que fazer. É como o André fala, é como se fosse um oceano, está todo mundo aqui como se fosse peixe nesse oceano. Agora está os seres aqui, o humano, os animais, os planetas, as galáxias, está tudo mergulhado nesse oceano. E quem sair desse caminho vai ter que voltar, porque essa matéria, então, é uma ciência do infinito, porque Deus faz e todos nós somos co-criadores. Agora, os espíritos que já estão superiores, o que é que faz? Ele é co-criador em cima das coisas voltadas para Deus. Quanto mais possibilidade ele tem, mais coisas duradouras ele faz. E quanto maior a consciência do infinito, né, maior a sua responsabilidade e maior as possibilidades de realização. E quanto mais ignorante, menores as possibilidades, né? E ele pensa, como o Wilson fez a observação, o espírito com E maiúsculo, pensa já como espírito. Então, por exemplo, Santo Agostinho, quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai dizer da ingratidão dos filhos perante os pais, ele vai dizer, se o pai pairar acima da situação.
Então, várias vezes ele dando a dica, o próprio Allan Kardec falando, ele se colocava na condição já de espírito. Então, quanto mais, vamos dizer, evoluído o espírito, como abordou o Wilson, o Sr. José Nilson, melhor ele, assim, ele enxerga um pouco o horizonte dele, né? Então, ele está estimulado, diante, às vezes, das ingratidões do próximo, ou mesmo diante de suas tendências, a maior ressignificação diante da sua vida. Então, eu acho que é esse assim, a sacada. Quando eu sou um materialista, a matéria ela é limitada. Quando eu sou um espiritualista, então já a matéria não tem forma. Então a gente tem que treinar esse olhar. O diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos ainda tinha uma visão muito materialista. Se das coisas da terra não entendeis, falou Jesus, como poderia explicar as celestiais? Mostrando já a ciência do infinito. Bacana, né? E no livro Consolador, até que a gente fez o estudo, já passamos por essa parte, na parte da física, é questionado o Emmanuel sobre se a física que a gente tem hoje no plano terrestre ela é real e definitiva. E ele responde bem claro que a gente não tem a mínima noção da precariedade que a gente tem dos conhecimentos da ciência, até devido à limitação do nosso corpo físico. Ele até faz uma comparação nessa questão. Ele fala, a própria limitação ocular da vista física que vocês têm, Deus a criou para que vocês tivessem realmente limitações no enxergar de vocês, para que através da ciência o homem fosse estimulado a buscar respostas, o desenvolvimento do microscópio e outros instrumentos que conseguem aumentar essa visão do homem para outras partes que a gente, a olho nu, não consegue perceber. Então ele fala que essa ciência, a física principalmente de nós encarnados, ela tende a evoluir muito na proporção que nós nos capacitemos e nos colocamos no caminho a trabalho para desenvolver essas habilidades novas da ciência. E aí, como você bem falou, quanto mais conhecimento a gente vai tendo, mais a gente vai buscando, mais a gente vai conseguindo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A gente acha que sabe alguma coisa, mas aí você descobre alguma coisinha e você percebe, nossa, isso aqui é só uma perninha, um pelinho de nada. Aí você vai atrás do pelinho, acha um bracinho e aí vai... E o negócio vai cada vez mais se descortinando e você percebe que não tem fim, né? Então Emmanuel deixa isso bem claro, para a gente correr atrás da bola, para buscar, porque o que a gente tem hoje, que acha que é muito inteligente, que sabe muito, na verdade não é nada. É porque você vê essa percepção que ele fala. A percepção dos nossos órgãos de sentido é muito limitada. É tão limitada, eu sou esse aí que é amiguinho dos animais. Qualquer gato enxerga mais do que nós. Qualquer cachorro escuta mais do que nós. Olha como é limitada a nossa. Agora, o espírito, quando ele desencarna, ou quando ele está mais do lado espiritual, ele tem outra percepção agora. A percepção aumenta a capacidade dele. E aumenta essa introspecção dele na direção da essência espiritual. Então, ele aumenta a possibilidade dele sentir e ver esse outro lado, principalmente o lado moral. Então, os espíritos, quando estão do outro lado, essa introspecção dele de mergulhar para o espírito, ele vai ver o lado moral como é importante, mais importante do que aqui, porque aqui nós estamos muito limitados. Então, os espíritos sofrem muito quando faz mal, quando chega do outro lado, porque ele tem conhecimento. Porque quando a gente chega nesse aspecto, nesse ponto da nossa vida, aí a nossa vida é infinita, né? Depois. Parece que a gente já começou agora a preocupar-se consigo. Até então eu não me conhecia, não estava preocupado comigo, né? E agora eu comecei então a voltar os olhos para mim. Quando eu passo a voltar os olhos para mim, eu tenho uma preocupação. Aí eu começo a perceber, parece que existe conspiração, não é a palavra certa, mas parece que tudo foi arranjado. O divino tem uma preocupação muito grande com você. Está tudo feito ali para você acertar. Lógico que se utiliza daqueles companheiros espirituais que vão te auxiliar mais, mas também tem aqueles que vão arrastar porque você já se comprometeu com alguma conduta do passado, onde eles vêm e ficam próximos da gente. Mas eu vejo assim, diante do que foi exposto, que há uma preocupação do divino para a gente se encontrar, e a partir desse encontro, aí você toma o teu rumo, é como se fosse sozinho, entre aspas. Como se fosse sozinho, porque a preocupação é contigo. Meu crescimento,
Ó, tem que ser um bom pai, tem que ser um bom marido, tem que ser um bom trabalhador, um bom empresário. Então aí você tem essa preocupação. Não sei se eu tô... Não, tá certo, porque é o seguinte... Porque é interessante isso, é como se você começou a encontrar, entre aspas, o divino, assim, opa, agora eu tenho uma mensagem. Por que é que esses homens em humanidade, né, são irredutíveis no seu trabalho, apesar de todas as dificuldades? Porque eles têm tanta convicção, são obstinados. Porque eles já estão no caminho para o divino, já tem esse senso de responsabilidade espiritual, né? Porque o André Luiz chama a atenção que todos esses universos formados, essas galáxias, ele diz assim, foi feita para que o espírito pudesse trabalhar para o seu processo de evolução. Então você diz, tudo que Deus fez é para o espírito trabalhar o seu progresso. Então por isso que você diz, parece que ele fez tudo, porque o espírito é como se depois de Deus a coisa mais importante fosse o espírito. Agora, esse espírito, esse princípio inteligente, ele deu material para ele trabalhar sempre a sua evolução. Até quando ele estiver fazendo coisa errada, também ele vai cair na direção de evoluir. Então tudo é como se conspirasse mesmo para ele evoluir. É como se você evolui querendo ou não querendo, você vai ser obrigado a evoluir. Porque, então, nessa trajetória, você tem que focar o espírito, né? Então, o ser divino ali. Como nessa caminhada nós criamos aí uma carapaça, né? Vamos falar assim, um corpo muito grosseiro, e ele é cheio de imperfeições, no aspecto de conduta, temperamento. Então, é como se agora aparar as arestas que eles falam. Vamos liberar essas mazelas de você, para você ficar desnudo, vamos falar assim, e aí a partir daí você se encontrar. É um processo interessante esse, né? A gente pode ficar aqui divagando esse assunto, porque dá muito pano para manga, né? E penso por isso que o Kardec vai terminar o terceiro livro, dentro do Livro dos Espíritos, que o tema central são as leis divinas, com quem? Com Santo Agostinho. Então, a última pergunta, que é 919, ensina algo que hoje estão se debruçando, por exemplo, as escolas. A meditação. Olha, se eu não fizer meditação, como que eu vou me identificar as minhas tendências? Como eu, como espírito imortal, vou trabalhar hoje? Estou da Alessandro, mas vejo as tendências de uma persona que foi outrora, pode ser Maria ou José, mas trago esse comportamento da prepotência. Então, esse movimento que ensina Santo Agostinho, que hoje estão se debruçando, vamos dizer assim, a academia, para algo que já os orientais ensinavam na yoga, né, esses grandes religiosos, né? Então, o próprio Santo Agostinho, quando estava encarnado, já fazia, por isso que ele volta falando, existe um método que todo mundo pode fazer, que é de autoconhecer-se, né? Aliás, eu atrasei hoje por conta da meditação. É que eu meditei, às 6 horas eu faço isso todo dia. Às 6 horas da manhã. Aí depois da meditação, eu falei assim, eu vou esperar mais 5 minutos, quando eu ver, aí atrasou. Mas a meditação é interessante porque eu já tive por 2 vezes um insight assim, sabe? Eu me senti como se eu fosse livre de tudo. E assim, deve ser 1, 2 segundos, eu imagino isso. Mas é como se eu tivesse uma liberdade imensa, né? Eu não estou preso a nada. Uma coisa... Mas esse 1, 2 segundos mas é prazeroso. Dura muito, não parece? É prazeroso. É prazeroso. Isso é uma coisa assim extraordinária. E foi dentro da meditação que você vai... Às vezes tem dia que você está um pouco mais... Faz a coisa com mais correção. E aí acaba acontecendo isso. E isso é muito interessante, porque... E os espíritos, eu já vi em livros, eles falam assim, olha, vamos levar o fulano lá em tal região, que é uma região de felicidade, depois ele volta. Mas ele vai ficar gravado na memória. E ele tem saudades daquilo, ele quer se esforçar para ir para lá. É como se falasse, olha, se eu fizer tudo direitinho, você vai para lá. Mas ele teve aquela sensação de paz, e puxa, que lugar legal, cara. E aí é como se falasse assim, olha, como faz com criança, né? Mas entre aspas, né? Não é isso, doutor? Por isso que você vê Jesus, como ele quer, né, ajudar o homem a acelerar o
caminho dele, nesse processo de evolução, ele deixou o evangelho dele. Então todas as pessoas vão se debruçar pelo evangelho. Não vai ter que... Então a lição do evangelho é como se você disse, como se desse saudade no camarada voltar para aquele campo que ele deixou. Ele deixou o campo dele. No Evangelho, quem leu e sentiu aquilo é como se fosse no campo do Cristo e volta. Volta, ele vai sentir saudade daquele campo, quer voltar de novo. É o mesmo, é como se Jesus, ele é um centro, porque normalmente no mundo espiritual, eles trabalham sempre com centro, com as forças centrífugas no centro. A Terra, os planetas, vai olhando tudo, as galáxias vão tudo trabalhando. Mas o Espírito também, ele é um centro. E essa parte divina é o centro do Espírito. E Jesus é o centro aqui do nosso planeta. Então, nós somos atraídos para ele, como se fosse quase a força da gravidade. Você está aqui na gravidade e você entrou. Por exemplo, a gravidade, Alberto Einstein usou uma maneira de ensinar da gravidade muito interessante. Ele diz, é como se fosse um lençol bem grande, aberto, e vai cair aqui o planeta, a Lua, vai caindo, vai formando uma saliência ali. Ali naquela saliência forma a gravidade. Com aquele planeta, todo mundo que entrar nela, ela vai atrair para ele. Então Jesus é como se fosse, nesse lençol, nessa gravidade, ele derruba os espíritos que entra é atraído por aquela gravidade de Jesus. Nesse planeta nosso aqui, todos serão atraídos para Jesus. É como se ele fosse ali nessa força da gravidade, ele abre uma saliência que todos os espíritos que estão aqui vai ser atraído para Jesus, todos, sem exceção. Então, mais cedo ou mais, por isso que ele diz, tudo passa, mas minhas palavras não passarão. Não vai ficar ninguém que não será atraído por Jesus. Por isso que o Espiritismo se aponta, é esse o caminho. E por que vai ser atraído por Jesus? Porque ele é quem melhor mostra o caminho da evolução na direção de Deus aqui no planeta. Pelo menos eu acredito que nesses, talvez alguns trilhões de anos aí, nós não vamos encontrar espírito que possa atrair para Deus melhor do que Jesus. Isso que o D'Alessandro trouxe para nós da última questão do Livro dos Espíritos sobre a meditação, a gente vê através das obras, por exemplo, de André Luiz, onde ele traz os relatos para nós, que o princípio inteligente, desde o momento que é criado, ele já começa a absorver e acumular experiências para o seu engrandecimento, para um dia chegar à condição nominal, para um dia chegar na condição angelical. E ele no livro No Mundo Maior, o mentor dele, o Calderaro, traz umas observações falando que, por exemplo, no reino mineral, o próprio cristal, ele fala, o cristal ao rolar na corrente do rio, né, a pedra, quando pela força das águas rola, já está desenvolvendo sensibilidade ali, aquele princípio inteligente. Ele fala que uma palmeira em frente ao mar, na praia, por exemplo, que ela se movimenta pela força dos ventos para a direita, para a esquerda, ou para frente ou para trás, quando ela faz aquela força de retorno para a sua posição original, aquele princípio inteligente está desenvolvendo memória. Então ele vai trazendo, então em cada reino que esse princípio inteligente ele vai sendo encaminhado, ele vai passando ali por essas esferas, ele vai trazendo um atributo diferente, ele vai tendo um conhecimento diferente. Quando adentra no reino animal, a mãezinha, uma tigresa ali cuidando da sua cria, está desenvolvendo amorosidade. Um papagaio desenvolvendo a fonação. Um pássaro que fica pousado num tronco, equilíbrio. Então são atributos que são necessários para quando chegar na condição de homem, ter todos esses instintos, esses atributos desenvolvidos, mas aí sim, na condição de homem, como está colocado ali por Santo Agostinho, é a hora do homem aplicar todos esses instintos que ele desenvolveu, mas de uma forma mais profunda, já com a ciência junto, mas em buscar, através da meditação, juntar todas aquelas peças do quebra-cabeça que ele foi acumulando durante essas experiências milenares aí, né? A gente vai falar, não tem nem ideia de quanto tempo que esse princípio inteligente caminhou todos esses reinos, inclusive no reino elemental, para ele juntar todo esse quebra-cabeça e formar uma linda imagem, mas através da meditação, através da parte já do seu superior, de um entendimento de algo mais profundo, o objetivo da vida. Não é só aquilo, é o egoísmo que ele desenvolveu, o orgulho, a caridade, o amor, a perseverança, mas o que isso tudo me leva? Aonde eu tenho que chegar?
Então é a hora que o homem, através dessa meditação, junta todos esses atributos que ele foi acumulando através das suas experiências, e aí chegar realmente a se desenvolver como um espírito, entender que todos nós somos um espírito imortal, e a gente ainda não sabe onde a gente vai chegar, né? Almeja anjos, mas será que anjo é o último? Não deve ser, com certeza não é o último, vai ter coisa muito mais além, né? Mas, olha, você estava falando uma coisa que eu fico de bobeira, que é, às vezes eu vejo os pássaros. Tem uns passarinhos que fazem uns ninhos, que é tipo uma gota, um saquinho assim, perfeito. Não puxa mais para um lado, não puxa mais para o outro. Perfeito. E ele faz aquilo com o bico. Eu, com 2 mãos, dessa cabeça aqui, não sai nada para tentar fazer aquilo. Não consigo imaginar como é que aquele ser faz aquilo tão perfeito. Não é verdade? Você está falando aí, vamos pegar um Michelangelo aí, né? Que vai fazer uma estátua, tudo. Aquele passarinho é um Michelangelo, não é possível. Porque a coisa é tão perfeita. Dá para entender isso, Antônio? É porque esse princípio inteligente, ele vai estagiando no seu bico. caminho. Ele vai trabalhando. Você vê um João de Barro, é um arquiteto fantástico. Faz uma casa de barro e ele sabe o lado que vai bater o vento para deixar a porta, tudo. Mas não é interessante isso? É um arquiteto. Arquiteto divino. Arquiteto e meteorologista, né? Porque entende de vento É e chuva. O Castor, que aqui a gente não tem no Brasil, mas que faz as represas no rio para passagem, é um engenheiro de nota maior. Não é não? Né? Então a gente vê dentro da natureza, cada serzinho, cada animal, com uma habilidade diferente sendo desenvolvida. Meu Deus do céu. E que vai ser importante para esse alicerçamento de nós, homens. Só que a gente não tem essa noção da importância. Aí a pessoa vai falar, quer dizer que vocês estão falando que eu já fui um castor, que eu já fui um passarinho, né? Que eu já fui um cachorro. Não é que a gente já foi. Mas o princípio inteligente, que quando foi criado, obrigatoriamente ele tem que passar por esses estágios, porque ninguém chega na faculdade sem passar pelo ensino médio, ensino fundamental, colegial. Eu fico imaginando, se esse princípio inteligente desempenhou isso, né? Porque aí está numa fase determinista, né? Quando a gente imagina a nossa capacidade de realização, então, quando a gente tiver essa lucidez espiritual. Se ele fez isso, é capaz de fazer aquilo com um biquinho lá, tem essa inteligência. Olha que é uma inteligência. Não é verdade? Então, imagine a nossa quando a gente realmente se encontrar com o divino, com o ser espiritual, criatura do Criador. As possibilidades são imensas. Porque eu fico vendo assim, o trabalho das formigas, abelha, uma coisa fantástica, assim, né? O sistema de cooperação, né? E é aquilo que você falou, esse determinismo agindo ali em cima do princípio inteligente para direcionar ele para o caminho certo. E vou falar assim, a gente ainda tem muito determinismo, por exemplo, o D'Alessandro professor. Se ele não tiver uma determinação com os alunos, eles vão estudar a matéria. O D'Alessandro como professor, ele tem que orientar ali, e aí o aluno, a partir daquela orientação do professor, ele vai buscar o conhecimento, alguns mais, outros menos, para estudar aquela matéria e aprender. A partir daí, algumas aptidões podem se aflorar ou podem se desenvolver, e aquele aluno determinado, uns vão para engenharia, outros vão para medicina, outros vão para arquitetura, né? Vai ser despertado conhecimentos e habilidades, às vezes, que aquele espírito imortal já traz. Mas, a princípio, precisou do professor ali na base para começar a orientá-lo. E aí, depois, sim, aí através do livre-arbítrio, esse espírito vai buscar os seus novos caminhos, né? Mas esse determinismo, eu acho que continua agindo em muitas fases da nossa vida. Porque o determinismo, ele vai fazendo esse princípio inteligente para formar o perispírito. Ele vai fazendo, vai treinando, formando. Quando forma o perispírito, aí ele vai repercutir agora na formação do corpo. Do corpo, o automatismo dele para fazer. Quando ele domina isso, aí que ele já está, as células trabalham tudo com automatismo, todos, mas custou muito para esse automatismo acontecer, aí ele vai entrar agora, o determinismo convidando ele para a parte da consciência. Aí ele vai começar a trabalhar a consciência dele, o homem, ó, tem que tomar o caminho do bem, ó, se eu não tomo o caminho do bem, vem sofrimento. Ele vai chega um momento que ele já entra no automatismo
desse caminho do bem, dessa consciência. Ele traz aquela consciência que está lá no espírito, como diz, está tudo na consciência, só que ele traz agora para a superfície, essa consciência dele. Quando ele toma isso, ele virou espírito puro, porque espírito puro não erra mais. O espírito, quando chega a ser puro, ele já tem domínio disso tudo. E quando ele chega a ser puro, o Haroldo Dutra que costuma dizer, aí que a brincadeira vai começar, porque são os espíritos puros que vai ter essas coisas que a igreja chama de arcanjo, dos devas. O que é que esses vão trabalhar agora? Vão trabalhar com essa harmonia divina, equilibrado com essa harmonia, são mensageiros. Você imagina um espírito que recebeu a informação, olha, você vai fazer essa nova galáxia, porque está tudo entrelado. Do jeito que nós sabemos aqui, que o perispírito vai formar o corpo, e o espírito que formou lá o perispírito na caminhada, o corpo mental que vai formar, esse espírito que vai formar o corpo, o perispírito, no mundo espiritual macro, também é assim. Uma galáxia vai ser feita, ela tem um modelo para ser feito. Não é assim o cara, tem um modelo para ser feito como se fosse perispírito. E tem aqueles que vão trabalhar no Sol, nas luas, nas coisas dele, das constelações, vão trabalhar em cima daquilo. Pode fazer pequenas alterações, mas dentro de uma base. Então, está tudo obedecendo a mesma lei. A lei tem um daqui, protocolo ali que tem que seguir, mais ou menos. Igual o corpo não vai ser do jeito que ele quer, é do jeito que já está programado. Então, isso daí, aí do jeito que está programado o nascimento aqui e a morte, também está programado o nascimento e a morte de uma galáxia. Está programada tudo dentro de uma perfeição imensa. E essa perfeição está Deus por trás. Agora, tem espíritos que vai contribuir para essa perfeição ser realizada. Por isso a gente entende o convite de Jesus, registrado em João 14,15. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O primeiro Consolador é o Jesus. Quem é o outro Consolador? Que a gente está estudando agora, o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita. Para que fique convosco para sempre, que vai ficar no Espírito. Olha só que bonito e profundo. Aí você entende, é o convite dele e ele falando, vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, realmente, temos uma estrada aí, uma estrada infinita. Infinita. E dentro desse, ainda falam ciência do infinito, estava vendo aqui no livro Consolador ainda, quando perguntam para o Emmanuel se o homem, através aí dos seus conhecimentos, está usando a genética com o intuito de desenvolver habilidades, tendências, comportamentos e a mesma parte intelectual, com manipulações genéticas. E Emmanuel esclarece claro assim, que o homem, ele, dentro da sua limitação, ele não consegue entender que ele vai poder, sim, com o tempo, talvez melhorar a parte física, por exemplo, como a gente vê hoje em criação de gado. A gente pode ver que eles fazem manipulações através do teste de progênie, onde eles vão fazendo cruzamentos para melhorar a raça. Às vezes o cara quer uma vaca que tenha uma qualidade melhor no leite, outra que tenha um porte físico melhor, então ele vai fazendo essas combinações e ele consegue essa melhora física. Mas quanto à melhora intelectual para aptidões, ele fala para nós que a gente ainda não compreendeu que esse espírito que vai ser ali direcionado para aquele corpo físico, ele já vem com atributos que é dele, que foi capacidade dele de desenvolvimento. Então ele vai vir com privações ou provações que vão ser necessárias para aquela encarnação. Ele vai vir com habilidades e aptidões que ele já desenvolveu em outras vidas. Então isso o homem, através da genética, não vai conseguir fazer, porque isso é algo que já vem do plano espiritual. Ele fala, conseguirão sim curas para o câncer, para doenças que hoje não tem cura, então vão desenvolver talvez transplantes de órgãos artificiais. Isso ele fala que o homem vai conseguir, mas essa parte do intelecto, não, porque isso é atributo do espírito, é esforço de cada um de nós no acúmulo das nossas experiências evolutivas. Muito bacana, né, doutor Nilson? É porque ele estava no determinismo. Agora ele vai entrar o livre-arbítrio dele. O livre-arbítrio dele, ele só vai ser um trabalhador divino, mesmo com consciência, através do livre-arbítrio. Então agora vai dar base do livre-arbítrio dele poder ter consciência que eu quero ser trabalhador de Deus. Como nós temos consciência que o trabalhador do Cristo é o melhor caminho. Isso demora o cara, quando ele entender isso, se ele virar esse trabalhador do Cristo, as coisas para ele ficam bem melhor. Muito bem. Pessoal, puxa, o nosso horário está em cima aí, viu? D'Alessandro, você quer falar mais alguma coisa? Vai falar do almoço? Então vamos lá.
O almoço vai aparecer aí? Então vamos lá. Nós vamos ter o almoço agora 4 de junho. Tá bom? Vai ser lá no Clube de Regatas Vasco da Gama, 4 de junho, das 12h30 às 15h30. Você vai lá, participa conosco desse evento, almoça junto com cada um de nós aqui na mesa. Nós estaremos prontos para receber vocês. É massa, uma massa deliciosa, um molho de primeira e tem outras coisas que vão compor a mesa aí. Eu acho que, lá, nhoque, não para esse negócio, lasanha e não sei o que, almôndega, saladas, né? Rondelli e assim por diante. Custa R$80. Às vezes a pessoa, puxa, R$80, a vida tá tão difícil. R$80. Mas assim, você não só tá indo almoçar. Vai almoçar, vai comer o quanto você quiser. Mas você está principalmente ajudando aí as crianças, ou o Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, a desenvolver todos os seus trabalhos aí. Tem desde com crianças até com idosos, né? Então, assim, tem uma gama de trabalhos para que você vai estar ajudando. Então, dia 4 de junho, não deixe você de participar desse evento. Quero comprar o convite, como eu faço? Olha, ou pelas mídias sociais aqui, ou então pelo telefone, anota aí, 3223-5635. Liga lá, vai falar com o João Augusto e você adquire o seu convite. Pessoal, nós vamos ter que encerrar aqui, tá bom? Já tá na hora. Tá bom? Então, quer dar um tchau, doutor Nilson? Um tchau, que Deus aguarde vocês e que a ciência infinita de Deus toque seu coração. Isso. Wilson. Eu queria fazer um trocadilho, né? A gente falou, né? Ciência do infinito. Falar para nós que infinita é a ciência, a gente tem que buscar, nos capacitar para que a gente possa evoluir, né? Então, quando Jesus falou, eu sou a porta, que vocês batendo entrarão, então aí para a gente bater e entrar, a gente tem que se capacitar. Então vamos buscar informação, desenvolvimento da parte moral e intelectual muito importante. Muito legal. Agradeço a presença dos colegas, as observações, a você que emite bons pensamentos, que possamos, nessa estrada do infinito, sempre percorrê-los sob as bênçãos de Jesus. Gratidão. Muito bem, pessoal. Então, nós agradecemos profundamente você que está aí até agora conosco. Fica em paz, fica com Deus e estaremos juntos até o próximo programa. Tchau.